É temporário, disse meu genro. Então percebi que eu tinha virado um intruso na minha própria casa. Meu nome é Hélio Souza. Tenho 63 anos e até poucos meses atrás eu achava que conhecia o significado da palavra lar. Nasci e me criei em Araraquara, aqui no interior de São Paulo, numa época em que aperto de mão valia mais que contrato assinado. Trabalhei 35 anos como mecânico na cooperativa agrícola da cidade, consertando tratores, colheitadeiras, caminhões velhos que ninguém mais queria encostar a mão. Mas eu gostava. Gostava de sentir o cheiro de óleo diesel misturado com terra vermelha. Gostava de ouvir o ronco de um motor que voltava à vida depois de horas de trabalho. A casa onde moro, onde sempre morei, fica na Rua das Acácias, no bairro Vila Harmonia. É simples. Portão verde desbotado, varanda com cerâmica vermelha que a Clarice, minha esposa, insistiu em colocar quando reformamos há 15 anos. No quintal, tenho 3 pés de jabuticabeira que dão fruto todo ano e uns limoeiros que perfumam o ar quando chove. A casa tem 2 quartos, sala com sofá de chenille cor de vinho, cozinha com azulejos brancos e uma mesinha de fórmica onde tomei café com a Clarice durante quase 40 anos de casamento. Ela se foi faz 3 anos. Câncer no pâncreas. Levou 6 meses entre o diagnóstico e o último suspiro. Eu segurei a mão dela até o fim. Depois que a Clarice partiu, a casa ficou grande demais. O silêncio pesava. Eu passava as tardes na garagem, consertando o ventilador dos vizinhos, afiando tesoura de poda, trocando torneira que pingava. Qualquer coisa para não ficar parado olhando para o vazio. Antes de continuar, me diz: de onde você está me assistindo agora? Deixa nos comentários sua cidade e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa história. Vai valer a pena. Eu prometo. Minha filha, Renata, sempre foi meu orgulho. Filha única, inteligente, estudiosa, determinada. Quando ela passou na faculdade de administração em São Carlos, eu vendi o Corsa que tinha comprado com as economias de 10 anos de trabalho. Não pensei 2 vezes. Educação de filha não tem preço. Fiz bico aos finais de semana, pintando portão, cortando grama, o que aparecesse. Mas ela se formou, e eu estava lá, de camisa social que a Clarice passou na véspera, aplaudindo quando chamaram o nome dela. Renata conheceu o Marcelo na formatura. Ele era corretor de imóveis, uns 4 anos mais velho que ela. Terno bem passado, relógio que brilhava no pulso, conversa fácil. Na primeira vez que ele veio jantar em casa, trouxe uma garrafa de vinho e chamou a Clarice de sogra querida, antes mesmo de pedir a mão da Renata. Eu não gostei muito daquilo. Parecia forçado. Mas a Clarice disse que eu era desconfiado demais, que todo genro era nervoso no começo. O casamento foi bonito. Igreja de Nossa Senhora Aparecida, recepção num salão alugado perto da rodoviária. Renata estava linda de branco. Eu dancei com ela a valsa e ela chorou no meu ombro. Obrigada por tudo, pai, ela sussurrou. Eu segurei firme a mão dela e disse que ela sempre teria um lar para voltar. Depois do casamento, Renata e Marcelo alugaram um apartamento no centro. Ela arrumou emprego numa empresa de logística. Ele continuava vendendo imóveis, sempre falando de negócios grandes que estavam por vir. Eles vinham almoçar aqui em casa aos domingos. A Clarice fazia macarronada, assava frango com batata. Eram dias bons. Quando a Clarice adoeceu, Renata vinha toda semana. Trazia remédio. Ficava conversando com a mãe, penteava o cabelo dela. Marcelo aparecia menos. Sempre tinha uma reunião, uma visita a cliente, alguma coisa urgente. Nos últimos dias da Clarice, foi só eu e Renata no quarto. Ela segurou a mão da mãe de um lado da cama, eu do outro. Quando acabou, choramos juntos. Marcelo chegou 1 hora depois, de terno, vindo direto de uma negociação. Deu os pêsames, ficou 10 minutos e foi embora. Depois do enterro, a vida foi voltando ao normal. Ou tentando. Renata passou a vir menos. 1 vez por mês, às vezes nem isso. Quando eu ligava, ela dizia que estava correndo, que o trabalho estava puxado, que o Marcelo tinha compromissos. Eu entendia. Sempre entendi. Foi aí que o advogado da família, Dr. Milton, me chamou no escritório dele. Era sobre a herança. A casa estava no meu nome, mas ele sugeriu que, para evitar problema com o inventário caso eu faltasse de repente, o melhor era passar tudo para o nome da Renata agora, em vida, mas mantendo meu direito de morar aqui até o fim.
Ele chamou isso de usufruto vitalício. Explicou que era um direito meu garantido em cartório. A casa ficaria no nome dela, mas eu poderia morar aqui, usar, cuidar, e ninguém poderia me tirar daqui nem vender sem minha autorização enquanto eu estivesse vivo. Eu assinei os papéis sem pestanejar. Era para Renata mesmo. Sempre foi. Dr. Milton registrou tudo em cartório. Eu guardei uma cópia dos documentos numa pasta verde dentro do guarda-roupa. Passaram-se meses. O quintal continuava dando jabuticaba. Eu continuava consertando as coisas dos vizinhos. A vida seguia devagar, silenciosa, mas seguia. Até que, numa quinta-feira de março, Renata ligou. A voz dela estava diferente. Cansada. Pai, o Marcelo e eu estamos passando por uma fase difícil. Problemas financeiros. A gente precisava de um lugar para ficar por uns tempos, só até resolver as coisas. Meu coração disparou. Não pela preocupação com o dinheiro deles, mas pela possibilidade de ter minha filha por perto de novo. A casa estava vazia demais, grande demais para um homem sozinho. Claro, minha filha, a casa é sua, vocês sabem disso. Podem vir quando quiser. Ela suspirou aliviada. Obrigada, pai. A gente chega no sábado. No sábado de manhã, acordei cedo. Limpei a casa inteira. Troquei os lençóis do quarto de hóspedes, coloquei toalhas limpas no banheiro, fiz compra no mercado. Comprei refrigerante, biscoito, pão francês quentinho. Arrumei a mesinha da varanda, coloquei as cadeiras de plástico que estavam encostadas, reguei as plantas. Eles chegaram de carro às 2 da tarde. Um Civic prata, com porta-malas cheio de malas e caixas. Renata desceu primeiro, me abraçou apertado. Senti o perfume dela, o mesmo que a Clarice usava. Marcelo desceu do lado do motorista, terno cinza, óculos escuros. E aí, sogro? Obrigado por receber a gente. Ele estendeu a mão. Eu apertei. Imagina, sejam bem-vindos. Ajudei a descarregar as coisas. Eram muitas malas. Mais do que eu esperava para uns tempos. Caixas de roupa, sapatos, livros, utensílios de cozinha. Renata foi direto para o quarto que tinha sido dela quando criança. Marcelo ficou na sala, olhando em volta, como se estivesse avaliando o imóvel. Esse sofá tá velho, né, sogro? Ele passou a mão no encosto do sofá de chenille. E essa televisão deve ser de tubo ainda, é? Funciona bem, eu disse, tentando manter o tom leve. Ele deu um sorriso de canto. É. Funciona. Nos primeiros dias, tudo parecia bem. Renata cozinhava, a gente jantava junto. Ela perguntava das jabuticabeiras, ajudava a regar as plantas. Marcelo passava a maior parte do tempo no celular, atendendo ligações, mandando mensagens. Ele saía cedo e voltava tarde. Mas logo pequenas coisas começaram a mudar. Marcelo reclamou que a garagem estava bagunçada, com minhas ferramentas e peças. Disse que precisava usar para guardar o carro dele, que estava pegando sereno na rua. Eu juntei tudo num canto, organizei como deu. Ele mudou os móveis de lugar na sala. Disse que o Feng Shui estava errado, que era melhor a TV ficar virada para a janela. Eu não entendi bem, mas deixei. Uma tarde, seu Mário e Dona Lourdes, amigos meus do tempo da cooperativa, vieram me visitar sem avisar. Tocaram a campainha. Eu estava no quintal. Marcelo atendeu. Ouvi a voz dele da porta. Ô, pessoal, desculpa, mas agora não dá. A gente está organizando as coisas aqui ainda. É que é temporário, né? O Hélio está morando aqui temporariamente até a gente resolver a situação dele. Eu parei de regar as plantas. Senti o chão desabar. A situação dele. Ouvi a porta fechar. Seu Mário e Dona Lourdes foram embora. Fiquei ali, parado, com a mangueira pingando na terra, olhando para o portão verde desbotado. Minha casa. Meu suor de 35 anos. Minha varanda onde a Clarice tomava café toda manhã. Minhas jabuticabeiras que eu plantei com as próprias mãos. E eu tinha virado um intruso, um hóspede temporário, na minha própria casa. Naquela noite não consegui dormir direito. Fiquei revirando na cama, olhando para o teto, ouvindo o barulho do ventilador velho girando. A frase do Marcelo martelava na minha cabeça. O Hélio tá morando aqui temporariamente até a gente resolver a situação dele. A situação dele. Como se eu fosse um problema a ser resolvido. Como se essa casa não fosse minha. Como se eu não tivesse suado sangue para comprar cada tijolo, cada telha, cada metro quadrado desse chão. Levantei de madrugada, fui até a cozinha. Peguei um copo d'água,
Sentei na mesinha de fórmica. A casa estava quieta. Pela fresta da porta do quarto de Renata, vi a luz apagada. Eles dormiam. Eu olhei em volta. Minha cozinha. Os azulejos brancos que eu mesmo coloquei, um por um, num sábado de sol quente. A geladeira velha que a Clarice insistiu em manter porque ainda funciona, Hélio, não tem por que trocar. O calendário da cooperativa pendurado na parede, marcando os dias que iam passando devagar demais. Voltei para o quarto. Dormi pouco. Acordei com o som de vozes na sala. Quando saí, Marcelo estava no telefone andando de um lado para o outro gesticulando. Renata estava na cozinha fazendo café. Não, espera aí. O imóvel é excelente. Localização boa, terreno grande, encial enorme. Só precisa de uma reforma, mas nada que assuste. Marcelo falava alto, confiante. Ele me viu e acenou com a cabeça, mas não parou de falar. Passa lá amanhã para dar uma olhada. Combinado. Ele desligou. Sorriu. Bom dia, sogro. Dormiu bem? Mais ou menos. Eu me servi de café. Renata me deu um beijo na testa. Bom dia, pai. Bom dia, filha. Marcelo sentou na mesa, pegou um pão. Sogro, eu preciso trazer uns clientes aqui para mostrar uns projetos. Nada demais. Só umas reuniões rápidas. Você não se importa, né? Eu engoli seco. Clientes, aqui? É. Corretor trabalha de qualquer lugar, né? E o escritório tá em reforma. Vai ser rapidinho. Renata olhou para mim, esperando. Eu não queria criar caso. Não queria parecer chato. Tudo bem, sem problema. Valeu, sogro. Você é gente boa. Na segunda-feira, os clientes começaram a aparecer. Primeiro foi um casal jovem, interessado num apartamento no centro. Marcelo os recebeu na sala, abriu mapas e plantas em cima da mesinha de centro. Eu fiquei no quintal, podando os galhos secos da jabuticabeira, tentando não atrapalhar. Depois foi um senhor de terno, querendo investir em lotes. Marcelo pediu para eu buscar mais cadeiras da cozinha. Eu busquei. Fiquei ali carregando cadeira na minha própria casa, enquanto ele negociava como se fosse o dono do lugar. Na quarta-feira, Marcelo disse que precisava organizar melhor o espaço. Ele entrou na garagem, olhou para o meu canto de ferramentas, franziu a testa. Sogro, isso aqui tá parecendo ferro velho. Não dá para deixar assim. Os clientes passam na frente, veem essa bagunça, passa uma imagem ruim, entende? Eu senti o peito apertar. Mas essas ferramentas eu uso. Tem gente que me traz coisa para consertar. Mas agora não é hora para isso, né? Você tá aposentado, deixa esses bicos de lado, relaxa um pouco. Renata apareceu na porta. Marcelo, não precisa ser assim. Ele suspirou impaciente. Renata, eu tô tentando trabalhar aqui. A gente precisa fazer as coisas funcionarem. Não posso receber cliente com a casa parecendo depósito. Ela baixou os olhos, não disse mais nada. Eu juntei as ferramentas. Guardei tudo numa caixa de madeira velha. Empurrei para o fundo da garagem, cobri com um pano. Senti vergonha. Vergonha de estar atrapalhando. Vergonha de existir no meu próprio espaço. Os dias foram passando. Marcelo começou a dar palpite em tudo. Reclamou do cheiro de comida que ficava na casa quando eu fritava linguiça. Disse que clientes não gostam de cheiro forte. Parei de fritar linguiça. Reclamou da televisão velha, disse que era vergonhoso receber visita com aquilo na sala. Comprou uma TV nova de 50 polegadas, instalou na parede, jogou a minha TV de tubo no depósito. Mudou as cortinas. Disse que as antigas estavam manchadas de tempo. Renata concordou. Eu não disse nada. Ele começou a receber mais gente, corretores, investidores, gente de terno que falava de números grandes, de contratos, de comissões. A sala virou escritório. A mesa de centro ficava sempre cheia de papéis, plantas, calculadora, notebook. Eu me escondia no quintal. Regava as plantas. Conversava com o Bentevi que pousava no limoeiro. Ficava sentado na cadeira de plástico, vendo as nuvens passarem. Numa tarde de quinta-feira, Dona Albertina, minha vizinha de sempre, apareceu no portão. Hélio, tudo bem com você? Eu me levantei e fui até ela. Tudo, Dona Albertina, e a senhora? Ela me olhou com aquele jeito de quem conhece a vida. Dona Albertina tinha 78 anos, cabelo branco amarrado num coque, óculos de grau pendurado no pescoço por um cordão. Ela tinha sido madrinha de Renata, amiga da Clarice desde que nos mudamos para cá. Hélio, eu vi a Renata e o Marcelo morando aqui. Eles estão bem? Ah, sim.
Passando uns tempos aqui. Problemas financeiros. Ela estreitou os olhos. E você, tá bem? Eu forcei um sorriso. Tô sim. Ela não pareceu convencida. Qualquer coisa você me procura, viu? A gente se conhece faz tempo. Você sabe que pode contar comigo. Sei, sim. Obrigado, dona Albertina. Ela acenou e foi embora. Mas o jeito que ela me olhou ficou comigo, como se ela soubesse de algo que eu ainda não tinha coragem de admitir. Naquela noite, Renata fez macarronada, a mesma receita que a Clarice fazia. Sentamos os três na mesa, eu, Renata e Marcelo. Marcelo comeu rápido, olhando para o celular. Renata estava quieta, mexendo o garfo no prato. Tá gostoso, filha, igualzinho ao da sua mãe, eu disse. Ela sorriu fraco. Obrigada, pai. Marcelo limpou a boca no guardanapo, levantou. Renata, amanhã vem um cara importante aqui. Preciso que a casa esteja impecável, nada fora do lugar. Ela concordou com a cabeça. Ele olhou para mim. Sogro, amanhã é melhor o senhor ficar no quintal, tá? Esse cliente é meio exigente. Qualquer coisa pode atrapalhar o negócio. Eu segurei o garfo com força. Ficar no quintal? É, só enquanto ele estiver aqui. Depois você volta. É rapidinho. Renata olhou para o prato. Eu respirei fundo. Tá bom. Marcelo bateu no meu ombro. Valeu, sogro. Sabia que podia contar com você. Ele saiu da cozinha. Fiquei ali sentado olhando para o prato de macarrão que já não tinha mais gosto. Renata levantou, começou a recolher os pratos. Eu segurei a mão dela. Filha. Ela parou. Olhou para mim. Os olhos dela estavam vermelhos. Pai, eu tô cansada. A gente conversa depois, tá? Soltei a mão dela. Ela levou os pratos para a pia. Eu fiquei sozinho na mesa. Na sexta-feira de manhã, o tal cliente importante chegou. Um homem alto de terno azul marinho, pasta de couro na mão. Marcelo o recebeu com aperto de mão firme, sorrisos largos. Eu saí pelo quintal. Fiquei sentado debaixo da jabuticabeira. Ouvia as vozes abafadas lá dentro. Risos, negociações, números. Fiquei ali por 2 horas. Quando o homem foi embora, Marcelo saiu para a garagem, acendeu um cigarro, olhou para o céu, parecia satisfeito. Eu me levantei, voltei para dentro. Renata estava na sala, guardando os papéis da reunião. Ela me viu e desviou o olhar. Entrei no meu quarto, fechei a porta. Sentei na beirada da cama, olhei para o guarda-roupa. Lembrei da pasta verde, os documentos, o tal do usufruto vitalício que o Dr. Milton tinha explicado. Mas eu não tinha coragem de abrir. Não queria brigar. Não queria criar problema com a minha filha. Eu só queria que as coisas voltassem ao normal. Mas no fundo eu sabia. Nada mais seria normal. Porque eu tinha deixado de ser o dono da minha própria vida. E o pior de tudo, tinha sido sem fazer barulho, sem gritar, sem lutar. Eu tinha deixado acontecer. O fim de semana chegou pesado. Acordei no sábado com o corpo doendo, como se tivesse carregado peso o dia inteiro. Mas eu não tinha carregado nada. Era só o peso da humilhação que estava ficando cada vez mais difícil de engolir. Renata saiu cedo para fazer compras. Marcelo ficou na sala, ao telefone como sempre, fechando mais um negócio, falando de porcentagens, de oportunidades únicas. Eu estava na cozinha tomando café sozinho, quando ouvi a campainha tocar. Fui atender. Era seu Mário e Dona Lourdes de novo. Hélio, tentamos vir na semana passada, mas parece que pegamos em hora ruim. Seu Mário sorriu, segurando uma sacola. Trouxemos pão de queijo que a Lourdes fez. Daqueles que você gosta. Meu coração se encheu. Eram amigos de verdade. Gente que estava comigo desde os tempos da cooperativa. Entra, entra. Vamos tomar um café. Eles entraram. Mas antes que eu pudesse fechar a porta, Marcelo apareceu na sala. Opa, visita? O tom dele era educado, mas frio. São meus amigos, seu Mário e Dona Lourdes, eu disse. Marcelo olhou para o relógio. Ah, entendi. Olha, pessoal, desculpa, mas hoje não dá. Tô esperando uma ligação importante e a casa tá meio bagunçada ainda. Vocês entendem, né? Seu Mário franziu a testa. A gente só queria tomar um café com o Hélio. Marcelo sorriu, mas era um sorriso sem calor. É que a situação aqui ainda tá meio complicada. É temporário, né? O Hélio tá morando aqui temporariamente até a gente resolver a situação dele. Mas depois, quando tudo se ajustar, aí sim. Aí vocês voltam com calma. Silêncio.
Eu senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Seu Mário e Dona Lourdes me olharam, confusos, sem entender a situação dele, morando aqui temporariamente, na minha própria casa. Dona Lourdes segurou a alça da bolsa com força. Hélio, você tá bem? Eu não consegui responder. A voz presa na garganta, o peito apertado. Marcelo deu um passo à frente. Ele tá bem, sim. Só cansado. Idade, né? A gente entende. Mas obrigado pela visita. Outro dia vocês voltam. Ele praticamente os empurrou para fora. Fechou a porta. Seu Mário e Dona Lourdes ficaram do outro lado do portão, me olhando através da grade. Eu vi a tristeza nos olhos deles, a decepção, a pena. Eles foram embora devagar. Eu fiquei ali, parado no meio da sala, tremendo. Marcelo voltou para o sofá, pegou o celular, continuou digitando como se nada tivesse acontecido. Sogro, você entende, né? Eu preciso de foco. Não posso ter gente entrando e saindo a toda hora. Atrapalha o trabalho. Eu não respondi. Fui para o quintal. Sentei na cadeira de plástico. Olhei para as jabuticabeiras, para as folhas balançando com o vento, para o céu azul, para o bem-te-vi cantando no limoeiro. E pela primeira vez em muito tempo, eu chorei. Chorei calado, sozinho, encolhido naquela cadeira velha. Porque eu tinha entendido. Eu não era mais bem-vindo na minha própria casa. Eu tinha virado um estorvo, um problema. Um velho que precisava ser resolvido. Quanto tempo fiquei ali, eu não sei. Só sei que quando levantei, o sol já estava se pondo. O céu alaranjado, bonito, como a Clarice gostava. Entrei em casa. Renata tinha voltado das compras. Ela estava guardando as sacolas na cozinha. Pai, você tá bem? Você tá com o rosto inchado. Eu forcei um sorriso. Tô bem. É alergia. Ela não pareceu acreditar, mas não insistiu. Naquela noite não jantei. Disse que não estava com fome. Fui pro quarto, deitei, fiquei olhando pro teto. A casa que eu construí, a vida que eu vivi, tudo virando pó nas mãos de um homem que nem ao menos tinha o respeito de olhar nos meus olhos. E então eu tomei uma decisão. No domingo de manhã, esperei Marcelo e Renata saírem. Eles foram almoçar fora, no restaurante que ele gostava no centro. Assim que o carro saiu, fui até o guarda-roupa. Abri. Peguei a pasta verde. Dentro estavam os documentos que o Dr. Milton tinha me dado. Transferência de propriedade, registro de imóvel. E lá, destacado com marca-texto amarelo, o termo que eu mal lembrava, usufruto vitalício. Eu li de novo, e de novo. O usufrutuário, Sr. Hélio Souza, tem direito de residir, usar e usufruir do imóvel até o fim de sua vida, não podendo ser dele removido, despejado ou impedido de exercer tal direito por qualquer pessoa, inclusive a proprietária registrada, Sra. Renata Souza Carvalho. Nem tampouco pode o imóvel ser vendido, hipotecado ou alienado sem expressa autorização escrita do usufrutuário. Meu coração disparou. Isso significava que a casa podia estar no nome da Renata, mas eu tinha direito de ficar aqui. E ninguém podia me tirar. E ninguém podia vender sem minha autorização. Eu me sentei na cama, segurando o papel, sentindo algo que não sentia há semanas. Esperança. Mas logo em seguida veio o medo. Medo de confrontar. Medo de perder a Renata de vez. Medo de estar sozinho de novo. Guardei os documentos de volta. Não era hora ainda. Mas agora eu sabia. Eu não estava tão indefeso quanto achava. Quando Renata e Marcelo voltaram, fingi que estava tudo bem. Jantamos juntos. Macarrão de novo. Eu comi em silêncio. Marcelo falou de um negócio novo. Disse que tinha achado um comprador para um imóvel interessante. Disse que ia dar uma grana boa, que ia resolver tudo. Renata sorriu. Parecia aliviada. Eu continuei calado. Depois do jantar, fui para o quintal. Renata veio atrás. Pai, você tá estranho. Eu olhei para ela. Minha filha. A menina que eu criei. A mulher que eu ajudei a se formar. A pessoa que eu mais amava nesse mundo. Renata, você tá feliz? Ela piscou surpresa. Como assim? Feliz. Aqui, com o Marcelo, com tudo isso. Ela desviou o olhar. Eu tô tentando, pai. A gente tá passando por uma fase difícil, mas vai melhorar. E eu? Eu tô atrapalhando? Ela arregalou os olhos. Não, pai, não fala isso. Então por que ele trata essa casa como se fosse dele?
Porque ele me trata como se eu fosse um peso. Renata ficou em silêncio. Os olhos dela encheram de lágrimas. Eu não sei, pai. Eu não sei mais de nada. Ela saiu correndo. Entrou no quarto, bateu a porta. Eu fiquei sozinho no quintal. O Ben-Tevi cantou uma última vez antes de dormir. A noite caiu pesada. E eu soube. Alguma coisa ia acontecer. Não sabia o quê, mas ia. Os dias seguintes foram estranhos. Renata mal falava comigo. Ficava trancada no quarto, ou saía com Marcelo sem avisar. Quando cruzávamos na casa, ela desviava o olhar, murmurava um "Oi, pai", baixinho, e sumia. Marcelo continuava sua rotina. Clientes, telefonemas, reuniões. A sala era dele, a garagem era dele. A casa inteira parecia ser dele. Eu me tornei um fantasma. Andava pelos cantos, evitando atrapalhar, evitando ser visto. Uma tarde, enquanto Marcelo estava fora, ouvi um barulho vindo do quarto deles. Um choro abafado. Bati na porta devagar. Renata. Silêncio. Filha, posso entrar? A porta se abriu. Renata estava sentada na beirada da cama, rosto vermelho, olhos inchados. Sentei ao lado dela. Não disse nada. Só fiquei ali. Ela encostou a cabeça no meu ombro. E chorou. Chorou muito. Quando se acalmou, ela respirou fundo. Pai, eu estraguei tudo. Meu coração apertou. Como assim? Eu assinei uns papéis que o Marcelo me deu. Eu não li direito. Ele disse que era para facilitar, para a gente conseguir um empréstimo para resolver as dívidas. Mas agora eu descobri... Ela parou, engoliu seco. Descobriu o quê, filha? Que a casa tá no meu nome, pai. Você colocou no meu nome quando a mãe morreu. E o Marcelo, ele quer vender. O mundo girou. Vender? Ela concordou chorando. Ele falou que é a única saída, que a gente está afundado em dívida, que com o dinheiro da venda a gente recomeça em outro lugar. Mas eu não quero, pai. Essa casa é sua, é da mãe. É nossa memória. Eu segurei a mão dela. Renata, você sabia que eu tenho o usufruto vitalício? Ela me olhou confusa. Usufruto? O que é isso? Expliquei. Devagar, com calma. O direito de morar aqui até o fim da vida. A impossibilidade de vender sem minha autorização. Os olhos dela se arregalaram. Então, ele não pode vender? Não, sem a minha assinatura. Ela cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, ele não me contou isso. Ele não falou nada. Porque ele não sabe. Ou finge que não sabe. Renata se levantou nervosa. Pai, ele vai ficar furioso. Ele tá contando com esse dinheiro. Ele já prometeu pra gente que investiu com ele. Se não sair, eu não sei o que ele é capaz de fazer. Eu me levantei também. Segurei os ombros dela. Renata, escuta. Você é minha filha. Eu sempre vou te proteger. Mas eu não vou deixar ele me tirar da minha casa. E você não devia deixar também. Ela baixou a cabeça. Eu sei, pai. Eu sei. Mas é tão difícil. Ouvimos a porta da frente abrir. Marcelo tinha chegado. Renata limpou o rosto às pressas. Não fala nada ainda, pai. Por favor, deixa eu pensar. Eu concordei. Mas a guerra tinha começado. E eu não ia perder. Não dessa vez. Naquela noite, fingi que estava tudo normal. Jantamos juntos. Arroz, feijão, bife acebolado que Renata fez. Marcelo comeu rápido, falando de um cliente novo que tinha aparecido, interessado em investimentos de alto retorno. Eu e Renata comemos em silêncio. Depois do jantar, Marcelo foi para o quarto, ligou a TV, ficou assistindo futebol. Renata lavou a louça. Eu sequei, como fazíamos antigamente, quando ela ainda morava aqui, antes de casar. Pai, ela sussurrou sem me olhar. A gente precisa conversar, mas não agora, mais tarde, quando ele dormir. Eu concordei com a cabeça. Fui para o meu quarto, deitei, mas não dormi. Fiquei esperando, olhando para o teto, ouvindo os sons da casa, a TV ligada. O barulho da torneira pingando na cozinha, o vento batendo na janela. Perto de meia-noite ouvi a TV desligar. Passos no corredor, a porta do quarto deles fechando. Silêncio. Esperei mais meia hora, então ouvi batidas leves na minha porta. Pai, tá acordado? Levantei, abri. Renata estava de pijama, cabelo preso num rabo de cavalo frouxo, olhos cansados. Vem, vamos para a cozinha. Sentamos na mesinha de fórmica. Ela fez 2 copos de chá de camomila.
O mesmo que a Clarice fazia quando estava nervosa. Renata segurou o copo com as 2 mãos, respirou fundo. Pai, eu preciso te contar tudo. Não aguento mais guardar isso sozinha. Eu esperei. Ela começou. Quando a mãe faleceu, eu fiquei muito perdida. Você também estava sofrendo, então eu tentei ser forte. Tentei não te dar trabalho. O Marcelo foi meu apoio naquela época. Pelo menos eu achava que era. Ele falava que ia cuidar de mim, que a gente ia construir uma vida boa juntos. Ela pausou, tomou um gole do chá. Mas eu não sabia que ele estava fazendo negócios arriscados, investindo dinheiro em sociedades que não deram certo, pegando empréstimo com gente perigosa. Quando eu descobri, já estava devendo mais de 200 mil reais. Meu coração disparou. 200 mil. Ele te contou isso? Não. Eu descobri por acaso. Achei uns documentos escondidos na gaveta dele. Contratos, promissórias, notificações de cobrança. Quando confrontei, ele disse que era passageiro, que ia resolver, que tinha um plano. E qual era o plano? Eu perguntei, já sabendo a resposta. Ela me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Vender a casa, pai. A sua casa. Ele disse que era a única saída, que o valor do terreno era alto, que tinha uma construtora interessada em comprar para fazer um prédio. Disse que dava para pagar todas as dívidas e ainda sobrar para a gente recomeçar em outro lugar. Eu apertei os punhos embaixo da mesa. E você? O que você disse? Eu disse que não, que essa casa é sua, que você morou aqui a vida inteira com a mãe, que tem memória em cada canto. Mas ele começou a me pressionar. Disse que se eu não assinasse os papéis, a gente ia perder tudo, que iam tomar nosso carro, nossos bens, que a gente ia acabar na rua, que você ia ficar sem ter onde morar de qualquer jeito. As lágrimas dela caíram no copo de chá. Ele me manipulou, pai, e eu fui fraca. Eu assinei uma procuração. Achei que era só para ele negociar, para ele conversar com a construtora. Mas agora eu sei que ele está indo além. Ele está tratando a venda como se fosse certa, como se você não existisse. Eu respirei fundo. Segurei a mão dela. Renata, escuta. A casa pode estar no seu nome, mas eu tenho o usufruto vitalício registrado em cartório. Isso significa que enquanto eu estiver vivo, ninguém pode me tirar daqui. E ninguém pode vender sem a minha autorização. Nem você, nem ele, ninguém. Ela arregalou os olhos. Tem certeza disso? Absoluta. Tá tudo registrado. O Dr. Milton me explicou quando fizemos a transferência. Eu assinei, você assinou, mas o direito de morar aqui é meu até o fim. Renata cobriu a boca com a mão. Então, o Marcelo não pode vender? Não. Ela soltou um riso nervoso misturado com choro. Meu Deus. Ele não sabe disso, pai. Ele não leu os documentos direito. Ele achou que era só transferência normal. E é aí que ele vai ter a surpresa. Renata se levantou, andou pela cozinha, nervosa. Mas e agora? O que a gente faz? Se ele descobrir, ele vai surtar. Ele já marcou reunião com a construtora. Já falou que a venda está praticamente fechada. Eu me levantei também. Deixa ele marcar. Deixa ele fazer a reunião. Quando chegar a hora de assinar, eu não assino. E aí vamos ver o que ele faz. Renata me olhou assustada. Pai, ele vai brigar, vai fazer escândalo. Deixa fazer. Eu não tenho mais medo, Renata. Já passei dos 60, já vi muita coisa na vida, já perdi a mulher que eu amava. Não vou perder a minha casa também, não para um homem que não tem respeito por nada. Ela se aproximou, me abraçou forte. Me desculpa, pai. Me desculpa por ter deixado isso acontecer. Eu deveria ter te protegido. Eu segurei o rosto dela entre as mãos. Você ainda é minha filha. E eu ainda sou seu pai. A gente vai passar por isso juntos, mas você precisa escolher um lado. Ou você fica comigo, ou você fica com ele. Ela engoliu seco. Eu preciso de tempo, pai. Para pensar, para decidir. Tá bom, mas não demora muito, porque a hora da verdade está chegando. Ela concordou. Me deu um beijo na testa. Voltou para o quarto, andando devagar, como se carregasse o mundo nas costas. Eu fiquei ali, sozinho na cozinha, o chá dela esfriando na mesa. O relógio da parede marcando 1h30 da manhã. Olhei pela janela. A rua vazia. O poste de luz piscando. O vento balançando as folhas da árvore. E então, pela primeira vez em semanas, eu senti algo que não sentia mais. Força, coragem, dignidade. Porque eu tinha entendido. Não importava o que acontecesse. Eu não ia sair daqui de cabeça baixa.
Eu não ia deixar minha memória, meu suor, minha vida virar em moeda de troca para pagar dívida de homem irresponsável. A guerra estava declarada e eu estava pronto. Na manhã seguinte acordei com propósito. Tomei banho, vesti a camisa xadrez que a Clarice tinha me dado no último aniversário dela, calcei o sapato bom que eu guardava para ocasiões especiais. Marcelo e Renata ainda dormiam. A casa estava quieta. Saí sem fazer barulho. Fechei o portão devagar. Andei pela calçada, passando pelas casas conhecidas. A padaria do seu Osvaldo, a oficina mecânica do Toninho, a pracinha com os bancos de cimento onde os velhos jogavam dominó. Bati na porta da dona Albertina. Ela abriu surpresa. Hélio, que cedo, entra, entra. A casa dela cheirava a café fresco e bolo de fubá. As paredes cheias de porta-retratos, fotos antigas, santos de cerâmica em prateleiras de madeira. Senta aqui, vou buscar um café. Sentei na poltrona da sala. Dona Albertina voltou com 2 xícaras, um prato de biscoito de polvilho. E então? O que te traz aqui tão cedo? Eu respirei fundo. Contei tudo. A chegada da Renata e do Marcelo. As humilhações. A frase na porta. A descoberta de que ele queria vender a casa. A confissão da Renata na noite anterior. Dona Albertina me ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminei, ela colocou a xícara na mesa, cruzou os braços. Hélio, você tem os documentos da transferência? Tenho. Tá tudo guardado. Você lembra do Dr. Milton, o advogado que fez a transferência? Lembro. Foi ele que registrou tudo. Ela se levantou, foi até um armário, pegou um caderno velho, começou a folhear. Eu trabalhei 40 anos como escrevente de cartório, Hélio. Eu conheço a lei. E eu sei que quando tem usufruto vitalício registrado, ninguém pode vender o imóvel sem a autorização do usufrutuário. E ninguém pode tirar ele de lá enquanto ele viver. Ela encontrou a página que procurava, mostrou para mim. Anotações dela, em letra miúda, sobre direitos de propriedade. Olha aqui. Usufruto é um direito real. Está previsto no Código Civil, artigo 1390 e seguintes. O usufrutuário tem direito de usar, gozar e administrar o bem. E esse direito só acaba com a morte dele ou com renúncia expressa. Meu coração se encheu de esperança. Então ele não pode me tirar de lá? Não pode. E não pode vender sem sua assinatura. Se ele tentar, o ato é nulo, não vale de nada. Eu me recostei na poltrona, sentindo um alívio enorme. Dona Albertina sentou de novo, me olhou nos olhos. Mas, Hélio, você precisa estar preparado. Homem como esse, Marcelo não aceita derrota fácil. Ele vai tentar te pressionar. Vai inventar desculpa. Vai até mesmo tentar te coagir a assinar. E o que eu faço? Você não assina nada. E se ele te ameaçar, você registra boletim de ocorrência. E se precisar, você entra com ação de reintegração de posse. Porque a casa é sua enquanto você viver. Registrado em cartório. Lei protege você. Ela pegou um papel e uma caneta. Anota aqui o telefone do Dr. Milton. Liga para ele ainda hoje. Pede para ele revisar todos os documentos. E pede orientação sobre o que fazer se o Marcelo tentar forçar a venda. Anotei o número. Guardei no bolso. Obrigado, dona Albertina. A senhora está me salvando. Ela sorriu, deu um tapinha na minha mão. Eu sou madrinha da Renata, Hélio. Eu vi aquela menina crescer. Eu sei que no fundo ela é boa, mas ela tá cega, cega por amor, por medo, sei lá. Mas você precisa abrir o olho dela. Precisa mostrar que o caminho que o Marcelo tá seguindo é errado e perigoso. Eu concordei. Tomei o café até o fim. Comi um biscoito. Me despedi com um abraço apertado. Voltei para casa andando devagar, sentindo o sol da manhã no rosto, ouvindo o canto dos passarinhos, sentindo pela primeira vez em muito tempo que eu tinha controle sobre a minha vida. Quando cheguei, Marcelo estava na sala, ao telefone. Ele me viu e acenou. Voltou a falar. Sim, sim, pode deixar. Semana que vem a gente fecha. Tá tudo certo. Documentação em ordem, escritura pronta, só assinar. Ele desligou. Sorriu para mim. Bom dia, sogro. Saiu cedo, hein? Fui visitar Dona Albertina. Ah, a vizinha. Legal, café? Já tomei. Ele foi até a cozinha, pegou uma xícara, voltou, sentou no sofá. Sogro, eu estava pensando. A gente precisa conversar sobre o futuro, sobre planos. Eu me sentei na poltrona. Planos? É. A casa, essas coisas. Você já pensou no que vai fazer quando... sei lá.
Quando ficar mais velho? Quando não conseguir mais cuidar de tudo sozinho. Meu sangue ferveu, mas mantive a calma. Eu tô cuidando bem. A casa tá em ordem. Ah, sim, claro, mas é que o terreno aqui é grande, localização boa, tem gente interessada em comprar. Ia dar uma grana boa, ia resolver muita coisa. Resolver pra quem? Eu perguntei, firme. Ele piscou surpreso. Pra todo mundo. Pra você, pra Renata, pra mim. A gente podia comprar um apartamento menor pra você, mais fácil de cuidar. E com o resto do dinheiro, a gente recomeça. Eu me levantei. Marcelo, essa casa é minha. Foi meu suor que construiu cada canto dela. E eu não vou vender. Ele deu um sorriso de canto. Sogro, com todo respeito, a casa tá no nome da Renata, não no seu. Eu olhei nos olhos dele. Mas o usufruto vitalício tá no meu nome. E isso significa que enquanto eu viver, ninguém vende nada sem a minha autorização. O sorriso dele sumiu. Silêncio. Ele se levantou devagar. O que você disse? Você me ouviu. Usufruto vitalício, registrado em cartório. Se você não sabe o que é, procura um advogado. A expressão dele mudou. De surpresa para raiva. De raiva para desespero. Você tá blefando. Não tô, os documentos estão guardados. E se você duvidar, pode ir no cartório confirmar. Ele passou a mão no rosto, nervoso. Isso é um problema. Eu já fechei negócio. Já prometi pra gente. Já gastei adiantamento. Problema seu. Marcelo veio pra cima de mim. Escuta aqui, velho. Eu não vou perder essa venda por causa de uma maldita cláusula que você escondeu. Você vai assinar a puta da autorização. Vai assinar e acabou. Eu não recuei. Não vou. Ele me empurrou. Eu caí sentado na poltrona. Nesse momento, Renata apareceu correndo. Marcelo, o que você tá fazendo? Fica quieta, Renata. Seu pai tá sabotando a gente. Ela ficou entre nós dois. Para com isso. Vocês dois param. Marcelo respirava pesado. Olhos vermelhos, punhos cerrados, eu me levantei firme. Renata, você precisa decidir. Agora. Ela me olhou. Olhou para o Marcelo, de volta para mim. E então, com a voz tremendo, ela disse: Marcelo, sai da casa do meu pai. Ele gelou. O quê? Sai. Agora. Marcelo ficou parado no meio da sala, olhando para Renata como se ela tivesse acabado de falar em outra língua. Você tá falando sério? Renata tremia, mas manteve o tom firme. Tô. Você foi longe demais. Você mentiu para mim. Usou a situação do meu pai. E agora tá sendo violento. Eu não vou aceitar isso. Ele deu um passo à frente. Renata, eu fiz tudo isso por nós. Pra gente ter uma vida melhor. Pra sair do buraco. Não. Você fez por você. Pelas suas dívidas. Pelos seus negócios furados. Ela limpou as lágrimas que começavam a cair. Eu fui cega, mas agora eu enxerguei. Marcelo olhou para mim com ódio. Foi você. Você colocou ela contra mim. Eu não disse nada. Só cruzei os braços. Ele voltou para Renata. Tá bom, eu vou sair, mas você vem comigo. Não vou. Renata, eu sou seu marido. E ele é meu pai. Ela respirou fundo. E nesse momento, eu escolho ficar com quem nunca me traiu. Marcelo soltou um riso amargo. Você vai se arrepender. Sem mim você não é nada. Sem essa venda vocês vão afundar junto comigo. Então a gente afunda. Renata disse, firme, mas com dignidade. Ele bufou. Foi até o quarto. Começou a jogar as coisas dele numa mala. Roupa, sapato, documentos. Jogava tudo com raiva, batendo gaveta, chutando porta. Renata ficou na sala, abraçada comigo. Eu segurei ela forte, sentindo ela tremer. 15 minutos depois, Marcelo saiu do quarto com 2 malas e uma mochila. Parou na porta da sala. Vocês vão ver. Eu não vou deixar barato. Essa casa ainda vai ser vendida, com ou sem autorização. Ele bateu a porta, o som do carro ligando, o barulho do motor se afastando. Silêncio. Renata desabou no sofá, chorando. Eu sentei ao lado dela, passei o braço em volta dos ombros. Calma, filha, passou. Eu estraguei tudo, pai. Meu casamento, minha vida. Não. Você salvou sua vida. E a minha também. Ela me olhou, os olhos vermelhos. E agora? O que a gente faz? Agora a gente vive. Um dia de cada vez. Passamos o resto do dia em silêncio. Renata ficou no quarto, deitada, olhando para o teto. Eu fiquei no quintal, mexendo na terra, arrancando mato, regando as plantas. À tarde, liguei para o Dr. Milton.
Expliquei a situação. Ele me disse para ficar tranquilo, que o usufruto era blindado, que Marcelo não tinha como furar aquilo. Mas me alertou. Hélio, homem desesperado faz loucura. Fica de olho. Se ele aparecer querendo confusão, chama a polícia. Agradeci. Desliguei. 2 dias se passaram sem notícia de Marcelo. Renata começou a voltar ao normal. Ajudava na cozinha, conversava comigo, até sorria de vez em quando. Mas no 3º dia, na quinta-feira de manhã, Dona Albertina apareceu no portão, ofegante. Hélio, abre aqui. Corri até o portão. O que foi, Dona Albertina? Eu vi o Marcelo. Ele estava na imobiliária do centro com um homem de terno. Eles estavam olhando papéis, discutindo. Parece que ele está tentando forçar a venda assim mesmo. Meu sangue gelou. Renata apareceu atrás de mim. Como assim? Ele não pode fazer isso. Dona Albertina balançou a cabeça. Pode não poder, mas está tentando. Hélio, você precisa ir no cartório. Precisa bloquear qualquer tentativa de venda. Precisa avisar o tabelião que tem usufruto registrado e que nenhum documento pode ser lavrado sem sua presença. Vou agora. Renata pegou a bolsa. Eu vou com você. Fomos os 2 até o cartório, no centro da cidade. Entramos, pedimos para falar com o tabelião. Doutor. Augusto, um senhor de óculos redondos e cabelo branco, nos recebeu no escritório. Expliquei tudo. Mostrei os documentos. Ele analisou, conferiu no sistema. De fato, há um usufruto vitalício registrado. Qualquer venda sem sua autorização é nula. Vou colocar uma observação aqui no sistema. Se alguém tentar fazer escritura, o sistema vai barrar automaticamente. Senti um alívio enorme. Obrigado, doutor. Ele acenou. Mas, Hélio, se o genro tentar forçar, entra com medida judicial. Proteção contra a coação, isso é sério. Voltamos para casa mais tranquilos, mas a tranquilidade durou pouco. Na sexta-feira, Marcelo apareceu. Sozinho. Bateu no portão. Eu atendi. O que você quer? Conversar. Só conversar. Deixei ele entrar, mas fiquei de pé, pronto para qualquer coisa. Renata ficou na sala de braços cruzados. Marcelo suspirou. Olha, eu errei. Eu sei. Fui impulsivo. Mas eu tô desesperado. Eu devo 200 mil reais. Se eu não pagar, vão quebrar minhas pernas. Literalmente. Problema seu, eu disse. Eu sei, mas vocês podem me ajudar. Vocês podem autorizar a venda. Com o dinheiro eu pago a dívida. E eu prometo que dou uma parte para vocês. Para comprar um apartamento, qualquer coisa. Renata deu um passo à frente. Marcelo, a resposta é não. Meu pai não vai sair da casa dele. E eu não vou assinar nada. Ele apertou os punhos. Vocês não entendem. Essa gente não brinca. Se eu não pagar, vão atrás da minha família. Vão atrás de vocês. Meu coração apertou. Você tá ameaçando? Não, eu tô avisando. Renata avançou. Sai daqui, agora. Marcelo deu um passo para trás. Tá bom, mas eu avisei. Ele foi até a porta, parou, olhou para trás. Vocês vão se arrepender. Ele saiu. Fechei o portão. Renata me abraçou, tremendo. Pai, e se ele estiver falando a verdade? E se essa gente vier atrás da gente? Eu segurei o rosto dela. Se vier, a gente enfrenta. Mas a gente não cede, porque se a gente ceder agora, a gente perde tudo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordado ouvindo cada barulho, cada carro que passava, cada cachorro que latia. E então, às 2 da manhã, ouvi um barulho no portão. Alguém tentando abrir. Levantei devagar, peguei um cabo de vassoura que ficava encostado na parede. Fui até a sala. Renata também tinha ouvido, ela apareceu no corredor. Pai, fica atrás de mim. O barulho continuou. Alguém forçando a fechadura. Então, uma voz. Hélio, abre a porta. A gente precisa conversar. Não era Marcelo. Era outra voz. Grossa, pesada. E eu soube. A guerra tinha chegado em outro nível. Segurei firme o cabo de vassoura, o coração batendo forte. Renata estava atrás de mim, pálida, tremendo. Quem tá aí? Eu gritei. Amigos do Marcelo. Abre aí, velho. Só queremos conversar. Não abri. Vou chamar a polícia. Risada do outro lado. Fica tranquilo. A gente não quer confusão. Só um papo. Mas se não abrir por bem, a gente vai ter que abrir por mal. Renata correu pro quarto, pegou o celular. Discou 190. Começou a falar com a atendente. Do lado de fora, ouvi vozes trocando palavras. Depois, passos se afastando.
Um carro ligando. O barulho sumindo na distância. Fiquei ali, parado, suando frio. 5 minutos depois, a sirene da viatura. 2 policiais. Eu abri o portão, contei tudo. Eles fizeram o boletim de ocorrência. Disseram que iam fazer ronda na região, que eu não abrisse a porta para estranho, que qualquer coisa ligasse de novo. Quando eles foram embora, eu e Renata ficamos na sala sentados, sem conseguir falar. Pai, isso é sério. Ele trouxe cobradores aqui, eu concordei. Amanhã a gente vai na delegacia, registra tudo, e eu vou falar com o Dr. Milton de novo. Preciso de uma ordem de restrição contra o Marcelo. No sábado de manhã, fomos direto para a delegacia. Registramos ameaça, tentativa de invasão. O delegado disse que iam investigar Marcelo, que se ele aparecesse de novo, ia ser preso. Depois, fui até o escritório do Dr. Milton. Ele estava lá, mesmo sendo sábado, terminando uns processos. Contei tudo. Ele ficou sério. Hélio, isso tá perigoso. Vou entrar com medida protetiva urgente. E vou notificar a construtora e a imobiliária que qualquer negociação envolvendo seu imóvel sem sua presença é crime de estelionato. Obrigado, doutor. Ele pegou o telefone, começou a fazer as ligações. Quando saímos de lá, já era meio-dia. Renata segurou minha mão. Pai, obrigada por não desistir, por lutar. Eu nunca vou desistir, filha. Isso aqui é nossa história, nossa raiz. Voltamos para casa. O resto do final de semana foi tenso. Cada barulho na rua me fazia pular. Cada carro que parava perto me deixava alerta. Na segunda-feira de manhã, Dr. Milton me ligou. Hélio, consegui a medida protetiva. Marcelo não pode chegar perto de você nem da Renata. Se chegar, é prisão imediata. E notifiquei o cartório e a construtora. Eles sabem que tem usufruto registrado. E a construtora? O que eles disseram? Disseram que foram enganados pelo Marcelo, que ele apresentou documentos incompletos, que não sabiam do usufruto e que cancelaram a negociação. Meu coração se encheu de esperança. Então, acabou? Ainda não. Marcelo ainda pode tentar outras coisas, mas juridicamente ele não tem perna para andar. A casa é sua, protegida por lei. Desliguei, contei para Renata. Ela desabou no sofá chorando de alívio. Nós dois ficamos ali abraçados, sentindo o peso sair dos ombros. 2 dias depois, na quarta-feira, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi. Alô? Hélio? É o Dr. Augusto. Do cartório. Sim, doutor. Aconteceu alguma coisa? Marcelo acabou de sair daqui. Ele veio tentar marcar uma escritura. Trouxe um homem que disse ser o comprador. Mas quando eu expliquei sobre o usufruto, o comprador ficou furioso. Disse que tinha dado sinal de 50 mil reais para o Marcelo. Disse que ia processar ele por estelionato. Meu Deus! E o Marcelo? O que ele fez? Saiu correndo, literalmente. O comprador saiu atrás dele, gritando que ia chamar a polícia. Eu desliguei, atordoado. Renata me olhou preocupada. O que foi? Contei, ela ficou em silêncio. Depois sussurrou. Ele cavou a própria cova. Naquela tarde, recebi outra ligação. Era o Dr. Milton. Hélio, Marcelo foi preso. Denúncia de estelionato. Parece que ele pegou adiantamento de várias pessoas, prometendo vender imóveis que não podia vender. Sua casa era um deles. Eu me sentei, tonto. E agora? Agora ele vai responder criminalmente. Pode pegar de 1 a 5 anos. E vai ter que devolver o dinheiro que recebeu. Mas isso é problema dele. Você está protegido. Desliguei. Olhei para Renata. Ela estava chorando. Pai, eu casei com um criminoso. Eu abracei ela. Você não sabia. E você fez a escolha certa na hora certa. Isso é o que importa. Nós ficamos assim em silêncio enquanto a tarde ia passando. O sol entrando pela janela. A casa quieta. Finalmente em paz. As semanas seguintes foram estranhas. Uma mistura de alívio e tristeza. Marcelo estava preso, respondendo o processo. Renata iniciou o divórcio. Ela chorava às vezes, não por sentir falta dele, mas pela dor de ter sido enganada, pela vergonha de ter acreditado em promessas vazias. Eu estava ali, do lado dela, todos os dias, fazendo café, cozinhando, conversando, mostrando que ela não estava sozinha. 1 mês depois, Dr. Milton me ligou. Hélio, tem uma audiência marcada. Marcelo vai ser ouvido pelo juiz. Você e Renata vão precisar depor também.
Só para confirmar os fatos. Fomos. Fórum da cidade. Corredor cheio de gente esperando. Advogados de terno. Famílias nervosas. Entramos na sala. Marcelo estava lá, de uniforme da cadeia, algemas nos pulsos. Ele olhou para Renata. Ela desviou o olhar. O juiz ouviu os relatos. O advogado de defesa do Marcelo tentou argumentar que ele tinha sido vítima das circunstâncias, que tinha dívidas e estava desesperado. Mas as provas eram claras. Ele tinha enganado várias pessoas. Pegado dinheiro prometendo vender imóveis que não eram dele para vender. Falsificado documentos. Mentido para a construtora. O juiz deu a sentença. 3 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Mais a obrigação de devolver o dinheiro que tinha recebido indevidamente. Quando a audiência acabou, Marcelo foi levado de volta. Antes de sair, ele olhou para mim. Você ganhou, velho. Parabéns. Eu não respondi. Só olhei, ele saiu. Renata respirou aliviada. Acabou? Acabou. Voltamos para casa. Era fim de tarde. O céu alaranjado. O bem-te-vi cantando no limoeiro. Renata foi para o quarto. Trocou de roupa. Voltou para a sala com uma caixa de papelão. Pai, eu guardei essas coisas do Marcelo. Roupa, documentos, algumas coisas que ficaram. Vou doar tudo. Faz isso, filha. Ela levou a caixa para o portão. Um caminhão da igreja passou recolhendo doações. Ela entregou. Quando voltou, parecia mais leve. Sabe o que eu queria fazer agora, pai? O quê? Plantar alguma coisa. No quintal. Começar de novo. Eu sorri. Tem mudas de roseira na garagem. A Clarice tinha comprado, mas nunca plantou. Então vamos plantar. Fomos para os fundos. Cavamos a terra. Plantamos 3 mudas de roseira, uma do lado da outra. Regamos. Ficamos ali, com as mãos sujas de terra, olhando para o céu que escurecia. Renata encostou a cabeça no meu ombro. Pai, obrigada por não desistir. De mim, da casa, de tudo. Eu nunca ia desistir de você, filha. Nos dias seguintes, a vida voltou ao ritmo de antes. Só que agora, melhor. Renata conseguiu emprego numa empresa de logística em Araraquara mesmo. Horário bom, salário justo. Ela voltou a sorrir, a cozinhar as receitas da mãe, a regar as plantas comigo. A casa voltou a ser lar. Uma tarde, seu Mário e Dona Lourdes voltaram. Dessa vez, eu os recebi com um café fresco e bolo de fubá. Hélio, a gente soube de tudo. Que coisa, né? Dona Lourdes balançou a cabeça. Mas que bom que você não cedeu. Pois é, foi difícil, mas valeu a pena. Seu Mário levantou a xícara. Um brinde. Aos homens de fibra, que não dobram. Eu levantei a minha também. Um brinde. Semanas depois, Dona Albertina apareceu no portão com uma notícia. Hélio, você soube? Marcelo foi transferido para presídio de outra cidade. E parece que lá dentro ele está trabalhando na marcenaria, fazendo móveis. Dizem que ele está mudado. Eu não disse nada. Você acha que ele aprendeu alguma coisa? Ela perguntou. Espero que sim. Mas isso não é mais problema meu. Ela sorriu. Você está certo. Os meses passaram. As roseiras cresceram. Deram flores. Rosas vermelhas, bonitas, perfumadas. Renata finalizou o divórcio. Voltou a usar o nome de solteira, Souza, como sempre deveria ter sido. E numa manhã de domingo, enquanto eu regava as plantas, ela apareceu na varanda com 2 xícaras de café. Pai, vem aqui. Sentamos nas cadeiras de plástico. Ela me entregou uma xícara. Sabe, pai, eu estava pensando. A gente podia reformar o quintal, fazer uma horta, plantar tomate, alface, essas coisas. O que você acha? Eu sorri. Acho ótimo. E quem sabe a gente faz um espacinho com banco, pra gente sentar e ver o pôr do sol, igual a sua mãe sempre quis. Ela concordou, os olhos brilhando. Igual a mãe sempre quis. Ficamos ali, em silêncio, tomando café, ouvindo os passarinhos, sentindo o vento. E eu percebi, tinha valido a pena, cada briga, cada medo, cada noite sem dormir, porque no fim, o que importava mesmo era estar ali, na minha casa, com minha filha, vivendo. 6 meses depois. O quintal estava transformado. Renata e eu passamos os sábados cavando, plantando, arrumando. Fizemos canteiros de alface, tomate, pimentão. Plantamos mais pés de limão. Construímos um pequeno deck de madeira com 2 bancos, bem debaixo da jabuticabeira mais antiga. Era novembro. A primavera enchendo tudo de cor.
As roseiras tinham crescido, fortes, cheias de botões vermelhos. Numa tarde de domingo, depois do almoço, eu e Renata sentamos no deck novo. Ela tinha feito limonada. A gente ficou ali tomando, olhando para o quintal. Pai, você acredita que faz 1 ano que tudo isso começou? Eu balancei a cabeça. Parece que foi ontem. E parece que foi há muito tempo. Ela sorriu. Eu aprendi tanto nesse tempo. Aprendi que família verdadeira não é sobre sobrenome. É sobre respeito. Sobre estar junto nos dias ruins. Sua mãe sempre dizia isso. Eu sei. E ela estava certa. Ficamos em silêncio. O Bentevi cantou. O vento balançou as folhas. Pai, tem uma coisa que eu quero te falar. Fala, filha. Ela respirou fundo. Eu tô vendo um rapaz. Meu coração pulou. É? É. Ele trabalha na mesma empresa que eu. Chama Fernando. É engenheiro. Gente boa. Calmo. Respeitoso. Ela me olhou, insegura. Eu tô com medo de errar de novo. Eu segurei a mão dela. Renata, você não errou sozinha. Você confiou. E confiança não é erro. O erro foi dele, não seu. Mas, e se eu não souber escolher bem? Você vai saber. Porque agora, você sabe o que não aceitar. E sabe o que você merece. Ela sorriu aliviada. Eu queria te apresentar ele. Mas só quando você se sentir pronto. Pode trazer aqui. Domingo que vem, a gente faz um almoço. Ela me abraçou forte. Obrigada, pai. No domingo seguinte, Fernando veio. Rapaz de uns 35 anos, cabelo curto, óculos, camisa de botão dobrada nos punhos. Ele trouxe um vinho e apertou minha mão com firmeza. Senhor Hélio, muito prazer. A Renata fala muito do senhor. Imagina, filho. Fica à vontade. Almoçamos juntos. Frango assado, arroz, farofa. Fernando era educado, fazia perguntas, ouvia. Não falava de si mesmo o tempo todo. Não interrompia. Não dava palpite onde não devia. Depois do almoço, ele pediu licença e foi lavar a louça. Renata foi junto. Eu fiquei na varanda observando pela janela. Eles lavando louça, rindo, conversando. Dona Albertina apareceu no portão. Hélio, quem é o rapaz? Namorado da Renata. Ah, é? E ele é gente boa? Parece que sim. Ela sorriu. Você merece ver sua filha feliz de novo. Vocês merecem. Quando Fernando foi embora, Renata veio até mim ansiosa. E aí, pai, o que você achou? Achei que ele é educado, respeitoso, gente boa, como você disse. Só isso? Eu sorri. E que ele gosta de você de verdade. Isso é o mais importante. Ela me abraçou. Eu não vou errar dessa vez, pai. Eu sei, filha. Os meses seguintes foram de paz. Renata e Fernando namoraram devagar, sem pressa, com respeito. Ele vinha aqui aos finais de semana, ajudava na horta, consertava coisas que quebravam, conversava comigo sobre futebol, sobre política, sobre a vida. Numa noite de sexta-feira, ele pediu para falar comigo, a sós. Senhor Hélio, eu quero pedir a mão da Renata, mas antes eu queria sua bênção. Meu coração apertou. Você ama ela? Amo. Você vai cuidar dela, respeitar ela, proteger ela, sempre. Eu olhei nos olhos dele. Vi sinceridade. Vi caráter. Então você tem minha bênção. Obrigado, senhor. Aliviado. Eles noivaram no Natal, pequeno, só família. Dona Albertina, seu Mário e Dona Lourdes, uns primos da Renata. Fernando colocou o anel, ela chorou. Todos aplaudiram. Marcamos o casamento para o meio do ano seguinte. E então, numa tarde de março, enquanto eu podava as roseiras, Renata veio com uma notícia. Pai, eu e o Fernando a gente conversou. E a gente não quer morar em apartamento. A gente quer ficar aqui, com você, se você deixar. Eu parei de podar. Olhei para ela. Você tem certeza? Tenho. Essa casa tem espaço, tem memória, tem amor. E você não devia ficar sozinho. A gente cuida de você. E você cuida da gente. Como família de verdade. Eu senti os olhos marejarem. Filha, eu adoraria. Ela me abraçou. E eu segurei ela forte. No dia do casamento, junho, igreja de Nossa Senhora Aparecida, a mesma onde ela tinha casado com Marcelo. Mas dessa vez, era diferente. O sorriso dela era verdadeiro. Os olhos brilhavam. Ela segurou meu braço e nós caminhamos até o altar. Quando entreguei ela para o Fernando, ele me olhou agradecido. Vou cuidar dela, senhor. Prometo. Eu sei, filho. A festa foi simples. Salão da igreja. Bolo, salgado, refrigerante,
Dança, risos. Dona Albertina dançou comigo. Seu Mário contou piada. Renata jogou o buquê e uma prima pegou. À noite, quando tudo acabou, voltamos para casa. Os três. Eu, Renata e Fernando. Sentamos na varanda, cansados, felizes. Bem-vindo à família, Fernando. Eu disse. Obrigado, Sr. Hélio. Eu vou honrar essa casa. Renata segurou a mão dele e a minha. A gente vai ser feliz aqui. Eu olhei para o céu, as estrelas brilhando, a lua cheia, e lá de cima eu senti a Clarice, sorrindo, orgulhosa, em paz, porque a casa dela, o lar que ela construiu comigo, estava vivo de novo, cheio de amor, cheio de respeito, cheio de futuro. Eu não tinha perdido nada, eu tinha ganhado tudo, porque família verdadeira não se mede por sangue. Família verdadeira se constrói com dignidade, com respeito, com amor. E essa casa, essa varanda, essas jabuticabeiras, essas roseiras eram prova disso.